que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 27 anos, o programa mais descolado da TV. E sempre no começo do programa, eu gosto de lembrar que nesse nosso novo formato multicanal, nossos encontros estão marcados em dias e horários diferentes. Anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde pela Band+, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 1223, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber Gilson Gomes de Oliveira, atual vice-presidente de operações da rede de restaurantes Outback Brasil, onde vamos falar sobre o atual momento do setor de bares e restaurantes, as mudanças ocorridas no comportamento do consumidor pós-pandemia, o projeto de expansão da empresa para 2024 e muito mais. Confere aí, ó. Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Vocês sabem, o nosso espaço oficial das entrevistas especiais. E no dia de hoje, nós vamos falar de uma empresa que é muito querida dos brasileiros. A gente vai receber com muito carinho Gilson Gomes de Oliveira. Ele é vice-presidente de operações da rede Outback Steakhouse no Brasil. E a gente vai entender um pouco mais dessa empresa que está se espalhando pelo país cada vez mais, com cada vez mais força e que tem uma identificação com o público brasileiro. Muito bom dia, obrigado pela presença, Gilson. Obrigado, é um prazer te ver, né? E estar aqui depois de um longo e tenebroso inverno, né? Faz muito tempo que a gente não se encontrava, então é um prazer estar aqui. Então vamos atualizar todas as informações. Vamos começar contando um pouco da história do Outback. É uma empresa que tem uma rede, né, de alimentos e que ela tem uma identificação com o espírito australiano, mas queria saber quando ela começou. Me parece que foi nos Estados Unidos, né? Sim, isso foi em 88. 1988. Isso, então os fundadores, né, eles queriam um restaurante para chamar de seu, né, e queriam jogar golfe durante o dia e trabalhar no restaurante à noite, né? Então a ideia era eles abrirem 4 restaurantes, para cada um ter o seu e tudo certo. E só todos trabalhar à noite? Sim, e todos já eram do ramo de restaurante, né? E começou assim, só que a coisa foi super, né, bem recebida, o restaurante aumentando e crescendo. E aí eles se viram numa situação que eles tinham que... como é que eles iriam fazer esse crescimento só com os 4 sócios? Se a ideia era cada um ter um restaurante. E foi daí que eles tiveram a ideia de colocar um sócio gestor para cada unidade que eles fossem abrindo. Então é um modelo que nós também trabalhamos hoje no Brasil. Então, em cada unidade existe um sócio gestor que cuida de cada operação de cada restaurante. E o tema, na época, em 88, não sei se você já assistiu, você é novinho, mas acho que você já assistiu aquele filme Crocodilo Dundee. Sim, sim. Então, estava na época, no auge, né, em 88, e era o filme, né, daquele australiano e tal. Então, eles sabiam que quantos americanos poderiam ir até a Austrália, né? Poucos, né? Sim. Então eles falaram, por que a gente não traz a Austrália para cá? E estava na moda também as redes, né, norte-americanas com restaurantes tematizados, né? Hard Rock Café, Planet Hollywood e tal. Então o Outback entrou, né, com esse tema australiano, mas o restaurante é americano, assim como a cozinha também.
E ele começou em 1988. Isso, em Tampa, na Flórida. Em Tampa, na Flórida. Isso. Quantos restaurantes tem hoje nos Estados Unidos, a rede? Mais de 1.000 restaurantes. Só nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Mais de 1.000 restaurantes. E quando que essa rede desembarcou no Brasil? Porque teve um início aqui, enfim, eu imagino que se avaliar a história desde o início, quando chegou por aqui, as expectativas foram superadas. Mas quando que desembarcou por aqui? Nós chegamos aqui em 1997. 97. Há muito tempo atrás. Sim. E aí começamos, a primeira loja foi na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira unidade. E depois fomos para São Paulo, em Alphaville, mais um em Morumbi, né? Terceiro restaurante em São Paulo. E fomos, Rio de Janeiro. E onde começou a minha história foi no sexto restaurante, que foi o primeiro restaurante fora desse eixo, Rio-São Paulo, que foi em Campinas, no shopping Iguatemi no ano 2000. Em 2000. É. Você, se eu não me engano, começou sua carreira, ligada a alimentos e bebidas, na implantação do Wet n Wild aqui em Louveira, se eu não me engano. Você que implantou na inauguração ali do parque esse setor, não foi isso? Sim. Na verdade, minha história começou um pouquinho antes. Sim. Então, eu estudava no Pio 12, né? Olha, no Pio ali, 12. Na Quidaban e tal. E o McDonald's tinha isso aí, como você é novinho, eu acho que você não sabe também. Mas amigo é para essas coisas, né? Em 86, inaugurou o McDonald's aqui em Campinas. E em 87 eu comecei a trabalhar lá. Tinha 15 anos. Aliás, o McDonald's ele é um formador, né? Quando se pensa em comida, alimentos e bebidas, assim, essa formatação dele é uma escola, né? Sim, não, sem dúvida. Até hoje, né, forma muitos profissionais aí para o ramo de restaurantes, né? Então, eu saía do Pio 12 final da tarde, descia ali, passava pelo bosque e tal, até chegar no McDonald's, trabalhava. Ali na Norte-Sul? Na Norte-Sul. E meus pais moravam ali na Avenida Guarani, atrás do Guarani, então era pertinho, né? Daí eu saía do McDonald's e ia para casa à noite. E assim era a minha rotina. E começou em 87 como atendente em lanchonete no McDonald's. E aí, né, eu fui para os Estados Unidos, continuei trabalhando no McDonald's lá, cresci também profissionalmente lá, fui gerente de unidade do McDonald's nos Estados Unidos. E em 95 eu voltei pro Brasil. Sim. E aí fiz um monte de coisa, dei aula de inglês, aquelas coisas, né? Tentando se encontrar. E em 97 foi quando minha história começou com o Wet n Wild, que eu desenvolvi toda a área de alimentos e bebidas, né? Sim. E inclusive uma coisa muito bacana, né? Até agradecendo também o Alain Baldatti, que hoje é o proprietário do Parque Aquático, ele fez um livro, né, de 25 anos de comemoração. E lá está a nossa história, tem foto minha lá, é muito legal. Todos os fundadores, né, do Parque Aquático. Mas a minha história no Brasil, realmente, na área gerencial, foi realmente no Wet n Wild. E aí, em 2000, comecei a conversar com o Salim, na época, que era o presidente... Salim Marum? Salim Marum, finado Salim Marum. E aí começou o namoro ali em 2000. E aí, em setembro de 2000, nós abrimos no Iguatemi, Campinas. Então era a sexta unidade no país, a primeira fora do eixo Rio-São Paulo. E eu queria aproveitar, eu ia falar mais para frente, mas já podemos falar agora, sobre essa formatação. Você, então, era o sócio local aqui. E que todas as casas, cada um de vocês que forem até um Outback, qualquer que seja, você vai ver na porta ali o nome do sócio local. E isso dá um senso de pertencimento que poucas empresas oferecem. Aliás, o Outback é muito conhecido também pelo plano de carreira que ele coloca à disposição dos seus funcionários. Muitos desses sócios locais hoje, eles iniciaram sua carreira em restaurantes dos cargos mais simples e que hoje tiveram realmente a oportunidade de virarem sócios, né? Sim, isso é muito legal. Hoje 95% dos nossos sócios vêm de dentro. Então eles realmente conseguem enxergar esse plano de carreira. Na realidade. Na realidade. Então eu não tenho dúvida que isso realmente é o que motiva, né,
aos nossos Outbackers, né, que é um modo carinhoso da gente chamar os nossos colaboradores, mas então os Outbackers, eles realmente acreditam nesse plano de carreira. E eles veem acontecendo, né? Sim. Então, a Márcia, que é a minha sócia regional, ela fez parte da primeira equipe dos atendentes, né, de restaurante. E hoje ela é minha sócia aí, que cuida de 14 restaurantes aí pelo interior, né? Então, porque o Gilson, hoje ele é vice-presidente de operações, mas ele começou como sócio, me corrija se eu estiver errado, Gilson, como sócio ali da unidade do Shopping Iguatemi, depois começou a cuidar de outras unidades na região, virou, enfim... Sócio regional, né? Sócio regional, até chegar ao cargo de hoje. Mas é esse processo que se inicia e que dá oportunidade para a maioria das pessoas que trabalham na rede, né, Gilson? Exatamente. Em 2009, que eu comecei a expansão para o interior de São Paulo, né? Então, a gente abriu no Shopping Dom Pedro, depois fomos para Ribeirão Preto, São José dos Campos. Então, começou a partir de 2009. Essa expansão pro interior, né? Sim. Olha só como são as coisas. Em 2023, só em 2023, foram abertas, deixa eu ver aqui, 16 casas em regiões diferentes. Qual o tamanho da rede Outback no Brasil hoje e como você vê esse processo de expansão? Hoje são 160 restaurantes Outback. Esse número foi atingido agora na segunda-feira, onde nós abrimos uma unidade em Santa Bárbara do Oeste. Sim. Então, nossa 60ª unidade, né? E que bom. Se você me perguntasse, né, logo quando a gente começou há 24 anos, eu, né, na verdade, comecei há 24 anos atrás, o que eu esperava, né, de crescimento, eu jamais imaginaria estar nessa empresa com 160 restaurantes e contando, né? Não para por aqui. Então, a gente é um motivo de muito orgulho, né? De muita satisfação saber que você construiu essa história com tanta gente aí que nos ensinou, né? Eu digo o Salim, o próprio Mauro, né? Que hoje é o nosso presidente, o Peter Rodenbeck, que para mim é o papa, né? Da alimentação no Brasil, sim, né? De restaurantes. Ele trouxe o McDonald's para o Brasil, trouxe o Outback, trouxe o Starbucks, né? Então, poder trabalhar com essas feras, né? É um motivo de muito orgulho e muita satisfação. Então, fruto, né, de todo esse trabalho é essa expansão que a gente vê hoje, né? Esse crescimento forte, mesmo durante a pandemia, nós abrimos restaurantes, né? Então, é importante salientar isso, né, de como o brasileiro abraçou a nossa marca, né? É impressionante, né? E eles amam, né, poder... o Peter chama de cacuetes, né? Eles amam os nossos cacuetes, né? A forma que a gente trabalha. Então, todos os clientes querem ir para o nosso restaurante e ter o seu momento Outback. Então, é uma responsabilidade grande, né? Sim. Que a gente não pode errar, né, em oferecer o momento Outback para todos os nossos clientes. E esse espírito de festas permanece diariamente lá, né? Muita gente usa o Outback, ou lembra do Outback também para comemorações, né? Isso que é legal. Sim, sim. E no Outback é um motivo de celebração, né? Inclusive, são mais de 60 mil parabéns, né, em todos os nossos restaurantes. Isso no mês. No mês? No mês. Então, muito parabéns para você aí ao longo, né, em todos os nossos restaurantes aí, Brasil afora. Mas é muito legal ter esse reconhecimento. Saber que a nossa marca é amada, né? Todo mundo gosta de ser amado, né? Então, saber que você você participa de tudo isso, para a gente é um motivo de muito orgulho. Vamos imaginar aqui, ó, 60 mil parabéns por mês na rede Outback. Cada vez que se canta o parabéns é uma mesa que não é uma pessoa só, são várias. E tem muito a ver esse parabéns com o atendimento. Elas se sentem à vontade e a casa oferece a qualidade de atendimento que é tão reconhecida no Outback,
também por detalhes como esse. Veja você, cantar o parabéns essa quantidade de vezes por mês, oferecida pelo Outback, enfim, quem está lá faz a comemoração junto, recebe lá uma sobremesa, uma lembrança, enfim, isso é muito legal e por um detalhe de atendimento gera esse fluxo. Isso que é impressionante, né? E o desafio é justamente esse, né? Imagina que a pessoa está ali comemorando o único dia que ela tem, né? No ano que é dela. Então a gente não pode errar, né? Então, e é espontâneo, você vê que é genuína a forma que os Outbackers eles vão lá e cantam aquele parabéns. E cada restaurante tem a sua forma de cantar, de fazer, né? Uns dão umas inovadas e tal, já chegam até ter pandeiro, sabe? A turma se anima. Mas não exagera mesmo e tal. Mas é legal, porque isso é deles, né? Sim. E a gente incentiva muito isso, essa espontaneidade, né? Deles fazerem... É como se eles estivessem recebendo a visita mais querida na casa deles, né? Sim. Então, essa é a essência da coisa. Então, a gente deixa a coisa fluir. Tem dado muito certo. Com certeza. Estamos recebendo no programa de hoje Gilson Gomes de Oliveira. Ele é vice-presidente de operações da rede Outback Steakhouse no Brasil. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta no Circuito Fechado. Bandeirantes. Blue Lord, no Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Estamos de volta e agora nós retornamos para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos continuar a nossa conversa com Gilson Gomes de Oliveira, atual vice-presidente de operações da rede de restaurantes Outback Brasil, para continuarmos falando sobre o atual momento do setor de bares e restaurantes no país. Confere aí, ó. Muito bem, de volta a Circuito Fechado, aqui direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. E no dia de hoje estamos recebendo o Gilson Gomes de Oliveira. Ele é vice-presidente de operações da rede Outback Steakhouse no Brasil. Já contamos um pouco da história, enfim, quando começou, como foi, enfim, a sua chegada ao Brasil. Mas o Outback, Gilson, ele faz parte do grupo Bloomin' Brands, que além do Outback tem outras marcas. Qual que é o tamanho desse grupo hoje no Brasil? No Brasil, hoje nós temos a marca Outback, né? E são 160 casas. 160 casas. E a próxima é em Itu. A próxima na região é em Itu. Na região. Nós vamos abrir... O próximo restaurante vai ser em São Paulo. São Paulo. Mais uma unidade em São Paulo. E depois... Porto Alegre. Vai rodar até chegar em Itu. Vamos rodar bastante aí pelo Brasil. Ainda bem, né? Mas são 16 Abrátios. A rede Abratio também, que é de cozinha italiana. Isso. De cozinha italiana. E 2 Ozzy Grills. Sim. A rede começou... Ozzy Grill começou com a gente no meio da pandemia. Só com o delivery, né? E hoje já são mais de 100 unidades no Brasil e 2 unidades físicas. A proposta inicial era ser... Delivery. E agora abriram as 2 primeiras casas físicas. Isso, né? uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. E com certeza estaremos também com uma expansão de Ozzy Grill. E é importante, né, frisar que Ozzy Grill é focado na proteína do frango, né? Então, pratos com mais... fast food, né? Sim. Hambúrgueres e pratos focados na proteína do frango. Nós estamos ainda acompanhando algumas consequências da pandemia. E, obviamente, que o setor de bares e restaurantes sofreu bastante, como diversos outros, enfim. E como é que a gente poderia avaliar aqui, Gilson, assim, as consequências? Se a gente olhar para trás agora, quais as principais consequências que essa pandemia deixou e que vocês hoje convivem até hoje? Porque exigiu uma mudança muito rápida, acho que uma digitalização muito rápida, né? Inclusive o Ozzy aí foi uma consequência disso também, né? O crescimento dele. Sim. A gente, do dia para a noite, né? A gente tipo teve que isso. se reinventar. Então, o que na época representava 3% do nosso faturamento... Isso que eu ia perguntar. Antes eram 3% só a venda online.
E daí, do dia para a noite, virou 100%, né, do nosso faturamento. Então, a gente teve que reaprender, né? Ou reaprender, não. Aprender muitas coisas. Não só com a pandemia, né? Todos os protocolos. A convivência com aquela situação. Né? Então foi uma época, né? Como nós sabemos, uma época muito difícil. Mas a gente, nós fomos abrindo mais e mais restaurantes no delivery, porque antigamente nós tínhamos um plano de expansão bem moderado, né? Mas do dia para a noite a gente decidiu realmente instalar em todos os restaurantes o delivery. Então isso foi realmente um desafio muito grande, mas em 2, 3 semanas nós conseguimos fazer isso. E o desafio você começar uma operação de delivery num restaurante que não operava com delivery e fazendo isso à distância, como eu falei, os protocolos, né, que a gente tinha que obedecer por conta do confinamento. Então, realmente foi um desafio muito grande, mas conseguimos. E, fruto disso, o Ozzy Grill realmente começou com essa ideia de oferecer, né, um outro estilo de restaurante, mas aproveitando toda a nossa estrutura, e tem dado muito certo. E se a gente pensar aqui na mudança de comportamento do consumidor de hoje, porque acontecia antes, o que vocês principalmente sentem, hein? Voltou ao normal, ao que era antigamente, ou o comportamento até dentro do restaurante mudou? O que vocês têm de percepção? A gente vê, e até eu vou falar, né, o que eu noto no dia a dia dos restaurantes. As pessoas tendem a ir para casa mais cedo, né? Tanto que se você for analisar as cidades, assim, o povo mais da noite, eles estão indo para casa um pouquinho mais cedo. Então isso a gente nota também nos restaurantes. Era uma exigência durante a pandemia, mas que acabou ficando. E eu acho que as pessoas também estão optando por ficar mais em casa, né? Quem sabe fazer uma confraternização em casa. E isso fortaleceu o nosso delivery também, porque essa foi uma grande mudança. As pessoas aprenderam a pedir no delivery. Porque antigamente, se a gente for pensar, era mais pizza, né? Quando a gente pensava em delivery, você pensava em pizza, hambúrguer no máximo. Mas hoje você pode pedir um cardápio, né, quase completo de todos os restaurantes no delivery, né? Então, não preciso nem falar das plataformas que hoje existem, né? O próprio iFood. Então, ficou muito fácil. Na palma, né, no celular, você consegue fazer um pedido e tudo de forma digital, né? E meia hora depois está chegando o pedido já na sua casa. Então, e chega com qualidade, coisa que antigamente era mais difícil, né? Exatamente. Então, imagina o nosso desafio, né? Até para criação de todas as embalagens, os novos procedimentos. Então, realmente, foi e é um desafio grande, né? Porque você imagina fazer um alimento e servir ali a poucos metros de distância no restaurante é uma coisa. Já não é fácil. Já é um desafio grande. Imagina você realmente transportar, né? Viajar com esse produto e chegar com qualidade na mesa do cliente. E o que a gente quer, né? E o que a gente trabalha para isso é o que o cliente tenha uma experiência Outback na sua casa, né? Então, a gente manda com cada pedido, até falando como ele deve cuidar dos produtos, né? Para ter a mesma experiência do que no próprio restaurante, até a seleção musical que ele pode escolher pelo Spotify, né? Para ele se sentir dentro do restaurante. Então, assim, a gente tenta ao máximo que ele consiga replicar a experiência do Outback na sua própria casa. E se a gente pensar agora no segmento, de restaurantes, alimentos e bebidas, enfim, de forma geral, qual que é o momento dele hoje? Já voltou ao que acontecia antes? Melhorou? Piorou? Como é que está, em geral? Não o Outback, mas o segmento em geral, ô Gilson. O que a gente vê é que está voltando aos poucos, né? Quando você conversa com outros proprietários de restaurantes e com o público em geral também, você vê que as pessoas estão voltando aos hábitos antigos, né? E o brasileiro, né, diga-se de passagem, ele gosta de estar junto, né, de poder comemorar. Então, acho que você deve estar percebendo isso também, seus amigos te chamando mais para
sair, fazer uma confraternização. Estamos sem ritmo de jogo, mas estamos voltando, né? Exato. Então, foi, né, infelizmente, foi um momento que todo mundo passou, né? Os hábitos mudaram. Hoje você vê até a questão do trabalho, né? Sim. A gente aprendeu a trabalhar com home office. Então, hoje você consegue fazer reuniões de forma digital, né? De onde você estiver, você abre o seu celular ou o seu computador e você faz uma reunião. Então, isso tudo não existia antes, né? Sim. Então, a pessoa tinha que ir até o seu local de trabalho, às vezes 1, 2 horas, né, de trânsito para chegar lá para fazer uma reunião. Então, você vê que o digital cada dia mais faz parte da nossa vida, mas não dá para ficar só no digital quando você quer o calor humano, né? Você quer ver pessoas. Então, isso está voltando aos poucos, mas ainda não está como era antes da pandemia. Se a gente pensar agora no plano de expansão, qual que é o plano de expansão da rede Outback no Brasil, não só para 2024, para os próximos anos? O que vocês têm, o que vocês vislumbram para frente aí? Eu não posso divulgar, né, nosso plano de expansão, mas eu posso te garantir, né, a gente vai continuar crescendo fortemente no Brasil e a gente sabe que a economia está um pouco contida, né? Então, quando a gente fala de um PIB aí esperado de menos de 2%, né, 1,75%, então realmente não dá para você sonhar tão alto assim. Mas acreditando, né, nos nossos fundamentos, né, acreditando em tudo que a gente tem na mão, a gente com certeza vai investir bastante e de forma constante aí todos os anos para crescer, né? Não só o Outback, mas assim como o Ozzy Grill e também o Abbraccio aqui no Brasil. Eu queria agradecer a presença então no programa de hoje, Gilson Gomes de Oliveira, ele é vice-presidente de operações da rede Outback no Brasil. Muito obrigado e até a próxima, viu, Gilson? Obrigado pelo convite. Daqui a pouco a gente volta, não saiam daí! Bandeirantes. Blue Lodge, no Galeria Shopping. Acesse bluelodge.com.br. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre, vocês já sabem que nossos encontros estão marcados. Anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, a partir da 1h30 da tarde pela Band+, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Valeu, até semana que vem. Tchau!